Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Antônio Teoli. Já agradeço por ter aceitado esse convite. Obrigado aqui pelo convite. da gente bater um papo. A gente vai falar aqui sobre batera. O papo aqui, o foco é falar sobre batera, mas é claro que a gente vai falar da música de uma forma geral, mas sempre focando no porquê, nos porquês da bateria. O Antônio é um cara que trabalha com trilha de game, de filme, ele compõe muita coisa, é guitarrista, né? O primeiro instrumento? Primeiro instrumento. Guitarrista, mas o cara toca, compõe. Até curioso, tempo atrás eu estava na sua casa, aí ele falou assim, pô, preciso compor um negócio aqui. Ah, uns 10 minutinhos já veio com uma ideia aqui, já resolvo tudo o que precisa. O cara compõe assim, ó, precisa 10 minutos, ele já resolve a sua trilha de game e filme aí que um dia que você precisar. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo. Aí, valeu. A gente vai falar sobre batera, como eu comentei com você. A gente pode seguir para vários caminhos, vários direcionamentos. Eu sempre comento aqui que a maioria das pessoas que eu estou trazendo aqui são pessoas multifacetadas na música. Boa. Os caras sei que é bom. Tocam, compõem, faz arranjo, faz um monte de coisa, tem vários segmentos dentro da música. É lógico que você vai ter as suas paixões individuais por estilos de música, mas na composição você vai ter que deixar um pouco de lado certos gostos para servir o que você o propósito geral. Perfeito. Então isso é muito legal, que é um paralelo com a batera. A bateria é um instrumento ali mais primitivo, mais grosseirão de modo geral, até a gente ter o refinamento, mas ele tem um propósito específico. E é disso que eu quero falar com você, ver o que eu tiro de você de dicas pra galera, pros bateras de plantão que estão aqui. Por quê? Quem contrata o batera, eu vou sempre repetir isso pra todo papo, quem contrata o batera não é o baterista. A não ser que seja um workshop, uma clínica, que é outro papo. É verdade. Mas no geral o quê? É o compositor, é o arranjador, é o cara que vai compor pro filme, pra trilha de game, o guitarrista, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, nada mais justo do que ouvir a opinião de quem tá de fora da batera sobre como vê a batera. Mas antes de a gente entrar nas perguntas, você vai contar um pouco mais pra galera sobre a sua história, as coisas que você já fez, o que você tá envolvido. Já tivemos alguns trabalhos recentes juntos. Verdade. E temos muito mais pra fazer, mas conta um pouco da tua história aí, de onde você vem, por que você tá aqui em Los Angeles, qual é que é o negócio? Cara, obrigado demais pelo convite, aí super feliz de estar aqui. Desde criança, eu estudo música. Na verdade, eu comecei com piano. Foi o meu primeiro instrumento ali e sempre tive a paixão pela música. Meu pai é violonista, toquei tuba numa orquestra com 12 anos, depois com 15 fui pra guitarra e aí a casa caiu, né? Ali eu falei, meu Deus, eu amo isso daqui e tal. Mas eu sempre tive muita paixão pelos games também, eu sempre tive esse meu lado nerd muito forte, assim. Então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa pra games, então logo cedo, assim, eu decidi seguir esse caminho de criação de música pra games. E comecei a trabalhar com games numa empresa de games no Brasil quando eu tinha 17 anos. Fiz faculdade de design de games, foi da primeira turma do Brasil, foi uma decisão que meus pais não ficaram muito felizes quando eu falei. Sim. Falei, então, vai ser música ou games? Acho que é tipo assim. Música ou game? O cara poderia ser engenheiro, advogado, não entendeu? Não consigo pensar, é tipo assim, meu. Médico, mas ele falou não. Música ou games? Quase que eles falaram, é uma piada, né? Qual que é menos pior? Qual que é menos pior? E eu acho que eles falaram que era música. Que milagre, só assim pra música ser melhor, né? Só assim. E aí eu comecei a trabalhar com games, eu comecei, como eu falei, com 17 anos, e aí eu fiz games para no começo para várias empresas, Globo, Aiva, Disney, grandes marcas, Coca-Cola. E aí minha jornada foi crescendo, fui para outras empresas, abri minha empresa no Brasil, fiz o Taekwondo, que é um jogo enorme no Brasil, foram 5 anos de desenvolvimento. Comecei a trabalhar em jogos como Second Life, na época, que bombou assim. Daí em 2014 eu fui convidado para ser o diretor de áudio e compositor do estúdio de games da Samsung, onde eu fiquei lá por 4 anos e meio. Que eu já preciso te cortar e fazer uma aqui, ó. Já até boa. A gente se conheceu porque você morava em Manaus através verdade. desse trabalho com a Samsung. E aí o Felipe Andreoli, né, tava ali, te conhecia já de outros carnavais. Falou, vamos encontrar o brother lá, o Antônio Teoli. Aí a gente se conheceu num restaurante. Ele levou a gente pra jantar, pra almoçar, enfim, não sei. Num restaurante em Manaus. Bom, hein? Que quase, eu poderia dizer assim, ó, quase mudou minha vida. Porque eu descobri o peixe que chama tambaqui. Então, toda vez que eu comentei, sempre quando fazer uma live e aparece alguém de Manaus, eu falo, pera, a gente vai falar sobre um tema peixe. Aqui. E é um peixe, é o tambaqui. Então esse cara basicamente me apresentou o tambaqui
e é uma das melhores coisas que eu comi na minha vida. Nossa, a comida é boa, hein? Só Vamos pra falar a verdade. deixar registrado aqui. Quem nunca comeu tambaqui, experimente. Se você não comeu realmente... tambaqui, você tá errado e você precisa comer tambaqui, e é lá em Manaus o lugar certo de você comer esse peixe. Mile Point. Só pra pontuar, pode seguir agora. E aí foi isso, aí da Samsung eu tava super bem lá, mas eu sentia que minha carreira precisava expandir, eu acabei vindo aqui para Los Angeles em agosto de 2018, e aí tô aqui, a gente, todos nós estamos aqui em Los Angeles agora, né? Sim. E muito legal, trabalhei com vários projetos bacanas, trabalhei no Sonic, trabalhei num jogo feito pela Nintendo chamado Good Job, como compositor naturalmente, Marvel Future Revolution, tem alguns animes que eu fiz aí, que eu trabalhei. Um deles saiu recentemente, chamado Takt Op, que é dos mesmos criadores de um anime muito famoso chamado Attack on Titan. Caraca, fiz várias músicas, foi bem legal. E é isso, estamos aí compondo, seguindo, trabalhando. Então você trabalhou com uns nomes incríveis, assim, tipo, já tem esse currículo aí, se você... Eu tive a honra de balançar um pergaminho gigante, assim, né? Foi legal, inclusive com você, né? Sim, já tá no pergaminho ali junto. Massa. E tá sendo muito legal. A minha vida realmente, desde que eu mudei para Los Angeles, deu uma mudada por completo, assim, em termos de conexões e tipos de trabalhos que eu venho fazendo, assim. Tem sido uma experiência muito legal, assim. Legal, você começa a se conectar com umas pessoas que você sempre admirou e tal. A galera geralmente está por aqui e tal. Exatamente. Isso é muito bom, né? Inspira também, né? Certos trabalhos. Você se sente melhor por osmose. Só do fato de estar próximo dessas pessoas, você já se sente melhor, assim. Então, todo o lance é realmente fazer parte desse network, assim, né? Você ser bom no que você faz, mas fazer parte desse networking é fundamental para você conseguir trabalhar dentro desse meio, assim. Legal. E o bom que... Pô, a gente se conheceu numa situação muito peculiar, que foi, né, com o Felipe lá em Manaus, e a gente veio ficar mais próximo aqui, exatamente, né? Exatamente. É muito louco, né? A vida é muito doida. Então sempre é legal estar próximos. Eu sempre também... É legal ver brasileiros, né? Tipo, aqui tem muitos brasileiros. É verdade. E a maioria das pessoas que eu faço entrevista aqui são, né, os brazuca que geralmente estão aqui, nos Estados Unidos, numa carreira... sempre em ascensão, porque está buscando, né, coisas maiores e tal, então é muito legal ver, você tem um currículo gigante, aí vem para Los Angeles e começa a ir para outros caminhos também, e as coisas sempre crescendo. Mas eu tenho um comentário aqui também. Você trabalhou com a Galinha Pintadinha também? Esse ano a gente fez eu tenho uma produtora de áudio, posso falar o nome? Pode, claro. Produtora de áudio? Sei lá. Divulga, o que você precisa divulgar aí, ó? Andromeda Sound. Bom, enfim, produtora de áudio, a gente fez para Galinha Pintadinha a terceira temporada. O compositor principal do Galinha Pintadinha chama Marcos Luporini, que é um dos criadores da Galinha Pintadinha. Ele cria vários temas, né? Só que ele precisa de ajuda para expandir esses temas e às vezes colocar alguns pedaços de composições que não são tão interessantes, assim. É geralmente assim que funciona. Então, a gente fez toda a terceira temporada da parte de efeitos sonoros, edição de vozes, composição musical, finalização, e vai sair em algum momento aí. Pô, que legal, uma experiência muito legal, assim. A gente pôde criar vários temas novos também nossos. Contei com a ajuda do Jeter Garotti Jr., que é o meu parceiro de composição, e o Giovanni Webster, que é o meu sound designer. Então, cara pois Galinha Pintadinha... Não, e é legal que, assim, às vezes, era um mundo também que eu não tinha muita noção, que eu fui me inteirar há uns anos atrás. É um mercado gigante, enorme. Porque é o que a criança coloca o play... Enorme. E fica assistindo o dia inteiro. Enorme. Porque não é uma distração. Então, a música, ela precisa ser parte... Inclusive, o Linneu, né, o brother que você conheceu aquele dia lá, o filho dele, cara, é uma coisa impressionante. O filho dele tá fazer um ano, a gente viu crescer, aquela coisa toda. Quer dizer, tá com um ano, então não é que viu crescer, tá, viu os meses se passando. Exato. Cara, ele tem um negócio com música que é uma coisa incrível. Se você parar a música, ele reclama. Mas reclama, tipo assim, a gente viajou, eu não lembro onde, mas ele tava na cadeira de criança atrás, aí tava eu e a Camille atrás. Aí ele tava basicamente quase dormindo, sabe quando tá ali pescando, valendo? Cara, parou a música pra trocar a música. Aí daquele espaço de 3 segundos, ele acordou e... Aí colocou a música ali. Então, assim, eu tô fazendo esse link, o lance da Galinha Pintadinha, é porque as pessoas de repente acham que, Galinha Pintadinha. Não. Cara, tem todo um esquema por trás pra ser feito. Todo esquema. Inclusive, gigante. É gigante. Inclusive, o Galinha Pintadinha, ele é um trabalho super bem feito, assim. A história do Galinha Pintadinha é muito legal com o lance eles mudaram a Apple Store quando saiu a Apple Store, cara.
porque a Galinha Pintadinha eles eram tão grande no começo da Apple Store, eles tinham um episódio na forma de um app. Então cada episódio era um app. Olha que loucura. Isso o Marcos me contando. E aí depois a Apple Store falou, cara, vocês estão fazendo muito sucesso, tem como consolidar? E aí eles mudaram o negócio na Apple Store ali. Então, eles têm um histórico muito legal no Brasil. E toda a parte de criação dos personagens, até a parte musical, pelo que você falou, tem todo um estudo por detrás de como que você mantém a criança, a música, né, no ponto de vista musical, como que a criança fica com atenção. Exatamente. No episódio. Então tem algumas melodias, alguns instrumentos. É um cuidadinho ali muito peculiar, assim. Pô, que sensacional, cara. Muito legal. Então, maravilha saber que você tem um leque de variedade de trabalho, né? Desde um game mais dark, você trabalha na composição, até um negócio de criança dar risada. Cada job é uma experiência diferente, né? Pô, que massa. É igual na bateria, né? Exatamente. Cada música uma experiência diferente. Exatamente. Cara, que massa. Então vamos lá, vamos entrar na pergunta. Primeira pergunta aqui para os bateras é o seguinte: o que você espera de um baterista? O que eu espero de um baterista? Vou te passar minha opinião de 2 pontos de vista, o meu de guitarrista e o meu de compositor de trilhas sonoras. Eu acho que, do ponto de vista de guitarrista, o que eu espero de um batera é a percepção e a sensibilidade do baterista em se comunicar com o guitarrista no sentido de um entender o outro, assim, né? Eu particularmente não sou muito fã de batera que... Eu falo batera metrônomo, que só tem a função de marcar o tempo e é isso. Eu acho que a bateria é um instrumento tão eloquente, tão magnífico, que tem muitas possibilidades de contribuição do ponto de vista musical, assim. Então, eu gosto... O que eu espero de baterista é realmente a comunicação. Você está criando um riff, o batera olha para você, começa a experimentar algumas coisas, e algumas coisas que às vezes talvez não sejam tão tradicionais na bateria, mas que funcionam para a música, assim. Então, às vezes é pensar um pouco mais na função da música do que na função do instrumento, assim. Então, eu acho que isso é muito importante. E geralmente, tocando com alguns bateristas, quando você percebe que existe essa sinergia, essa percepção do batera, você fala, pô, esse cara realmente é diferenciado, né? Tocar no tempo, tocar certinho, isso é uma coisa que eu pelo menos nem coloco na lista porque é uma coisa básica, assim, né? Tem que ter... Você esperar de um guitarrista que ele saiba tocar as escalas é uma coisa básica. Sim. É o mínimo, né? Então isso a gente nem coloca na lista, mas eu acho que aquele detalhezinho especial, a atenção na comunicação, acho que é fundamental. E do ponto de vista de compositor, eu acho que o mais importante é realmente a questão da linguagem musical do baterista, da identidade musical dele, assim, né? Então, por exemplo, os trabalhos que a gente fez juntos, eu vi ali que na Marvel, você tocando aquelas linhas de batera, que tinha algumas partes simples, mas que mesmo assim você colocava umas ghost notes ali, uma coisinha aqui e ali, e já trazia uma vibe totalmente diferente para a música, uma riqueza maior para a música. Isso é porque é a parte da sua linguagem musical. Então eu acho que quando eu contrato um batera, eu vou contratar aquele batera por conta da identidade musical dele, por conta da linguagem que ele tem. Assim, eu acho que isso é o mais importante. Certo, então isso é legal deixar claro, porque você já está falando de um ponto que ele já está muito mais alto do ponto de vista musical e de maturidade. Sim. Porque a gente poderia dissecar a questão do metrônomo, isso aí você não quer nem passar por isso. Não, no teu ponto de carreira e no porquê você quer ter um cara com você, isso você nem quer, nem pode ser um assunto. Não pode, não, eu acho que não, porque assim, especialmente quando a gente trabalha com criação de músicas para trilha sonora, no caso, a gente não tem muito tempo a perder, assim, entendeu? Então, por exemplo, você tem um batera que sabe tocar no tempo é fundamental, mas você tem um batera que sabe que aquela música pede que a bateria esteja levemente um pouco atrás do beat, porque você quer trazer uma sensação de movimento mais lento na música, ou a bateria está um pouquinho mais acelerada. Então tudo isso é muito valioso quando você tem uma bateria no projeto. Ter esse conhecimento, essa percepção, essa sensibilidade. Assim. Entendi. Então isso está para muito além da questão técnica básica. Você acha que isso tem a ver muito com a maturidade? É o tempo que traz isso? O que é que você acha que traz essa percepção também, assim? Eu acho que é um pouco de maturidade, eu acho que é um pouco da fome também do batera de querer se encontrar ali, seguir o caminho que ele acha que é o caminho dele, assim, entendeu? Entendi. Todo mundo meio que começa, imagino eu, pelos mesmos caminhos. No violão, você vai tocar uns acordes, as músicas que você gosta, a bateria você vai tocar umas levadas, as músicas que você gosta, depois você passa por aquele processo de
aprendizado, onde você começa a treinar as técnicas, etc. Então você está fermentando aquele mundo técnico ali, igual na guitarra, você começa a treinar escalas, campo harmônico, modulação, etc. Quando você tem uma base mínima de conhecimento teórico, que te possibilita tocar as coisas do dia a dia, aquele além, aquele stretch, eu acho que é o que faz a diferença pro baterista. Entendi. Entendeu? Você falou sobre identidade. Eu sempre acho legal comentar com o pessoal que, assim, eu acho que as coisas estão muito intrínsecas em relação à musicalidade, à identidade e à maturidade, porque é a dosagem de quanto você se expressa com a tua linguagem em si, no projeto que você vai entrar para fazer, que não é seu, é uma composição. Sim. Que a composição é sua, mas é para servir outra coisa também. Sim. Então, assim, pode existir uma corrente, uma cadeia de linguagens que pode alterar o projeto final. Exatamente. A minha pergunta que está fora aqui do script, é o seguinte: o quanto de identidade musical, existe uma linha tênue aí, certo? Qual que é a identidade musical que pode ser expressada para um projeto? Até onde você está buscando o cara pela identidade dele, ou porque o tanto que você está buscando que tem que apenas servir uma coisa que tem na tua cabeça, que o cara tem, entre aspas, obrigação de seguir exatamente aquela ideia. Porque aí tem que ter um cara competente para seguir a ideia que você... Não tem como mudar aquela ideia, você quer aquilo. Como compositor, você está vendo de fora o seu objetivo. Só que tem o batera que tem ali, consegue colocar umas coisas a mais. Onde está o espaço do batera para colocar a identidade dele? Já está falando de um cara com noção, com maturidade e tal. Sim. E onde está isso aqui, onde o cara sabe, estou perguntando no geral para as pessoas entenderem, onde o cara sabe que é a obrigação e onde ele pode colocar a linguagem dele? Essa é uma pergunta interessante, mas a resposta ela é variada porque depende do compositor ou do profissional que está te contratando e também depende do projeto. Então, por exemplo, se eu estiver compondo uma peça orquestral que eu vou querer bateria, mas também tem a linha de percussão, tímpani, surdo, essas coisas que estão tocando, talvez não tenha muito espaço para mudança, porque existe já síncopes definidas na música, etc, tudo ali. Então talvez não tenha muito espaço. Agora, por exemplo, quando é um projeto mais flexível, que nem eu estou fazendo um agora, que eu até falei para você a respeito, que tem vocalistas. Então eu escrevo uma linha básica e o resto eu falo, cara, have fun. O que você consegue trabalhar, criar em cima disso, mudar? Então, por exemplo, eu posso chegar para você e falar, Bruno, essa daqui é a levada básica da bateria, mas tenta deixar ela um pouco mais divertida. Entendi. Então eu te mando a música e falo, cara, pira aí. A gente pode chamar isso de um molho, uns toppings? Um molho, uns toppings ali, né? Joga um temperinho a mais. Sim. Então é isso, assim. Então depende muito do projeto. Eu acho que, assim, é muito importante falar para as pessoas que quando você é um batera que você trabalha, qualquer músico, na verdade, com outros profissionais, você tem que ser uma pessoa confiável, né? Isso é uma coisa que a gente sempre espera, essa pessoa vai entregar o trabalho no prazo e com qualidade. Isso é o mínimo, mas que também tem esse molho, sabe adicionar esse molhinho, esse tempero, e sabe entender quando que pode adicionar ou não. Claro que sempre tem uma conversa e tal. Então, por exemplo, quando eu contrato músicos, eu sempre conto uma história do que aquela música se trata. Certo. Porque é diferente de eu chegar para você e só te dar uma partitura e falar, toca. Mas você não sabe qual que é o contexto. Entendi. E tudo muda. Tudo vai... É isso que é o lance que eu acho que é a magia da música e o que faz o músico ser diferenciado. Você internalizar aquela proposta, aquele objetivo. Essa música na partitura tá assim, mas a proposta, o conceito onde ela vai ser usada é dessa maneira. Então você incorpora isso. Então Entendi. A tua pegada muda, a tua energia muda, tudo muda. Entendi. Então é aí que faz a diferença o batera conseguir entender essa informação, traduzir essa informação para o instrumento dele. Legal, então tem a ver até com o lance desse contexto, porque a maioria dos trabalhos que eu recebo aqui vem esse lance do contexto. Conta até a história do jogo, por exemplo. Exatamente. Porque de repente, essa música aqui é uma música mais dark, tem uma tensão diferenciada aqui. Essa música é mais alegre mesmo. Você já percebe na música, mas o cara quer falar, deixa mais alegre ainda. Exatamente. É um hi-hat aberto que vai deixar mais alegre, é o China no contra, é o China na cabeça. Isso. O que puxa a música para trás, o que avança a música. Isso. Só que eu não alterei o BPM, não alterei o ritmo. São detalhes que faz ir para frente ou para trás, que é o que você está comentando. Exatamente isso. Até porque feedbacks que a gente pega dos clientes quando eu trabalho com algum game e tal, por exemplo, são dos mais diversos. Tem gente que fala, essa música tá muito azul. Você não vai perguntar pro cara o
que significa isso? Você vai falar, pode deixar que eu vou deixar qual que é a sua cor? Verde, vai ficar verde. Vai ficar verde. É isso. É igual os dos acordes, imaginar uma cor do acorde. Exatamente. Né? Você fala, você tem que entender que talvez aquele cara tenha alguma conexão com aquela tonalidade, pro cara remete azul, você muda a tonalidade, muda o instrumento, você tem que entender, você tem que perceber, assim, entendeu? Sim. Então isso é um grande diferencial. Quando você tem um batera que consegue entender isso, muda tudo. Massa, demais. Bom, legal então saber dessa parada toda, mas eu tenho uma coisa que eu queria comentar que a gente não fez no começo aqui da tua história, que é uma coisa muito legal que você fez, que eu acho demais você ter feito, porque é um lance que vai ficar registrado basicamente para a história, na minha opinião, que é o lance da Amazônia. Os sons da Amazônia. Esse cara foi lá no meio dos índios, né, da galera toda, o povo indígena, e começou a gravar, fez um schedule, não sei como você fez, é legal você contar um pouco pra galera, e gravou fez todo um registro indígena. Como as coisas andam hoje, eu falo no mundo, a gente nem sabe quanto tempo mais vai durar as tradições indígenas e tal. Tô colocando aí em juízo de valor e tal, se é por causa de X ou de Y, não é isso. Eu tô falando, o mundo vai avançando e as tradições, né, vão se perdendo. Então a gente não sabe quanto tempo aquela tradição indígena estará por lá. Você foi lá e registrou os sons. O que foi isso? O que? Conta pro pessoal um pouco aí de si. Isso é fantástico. Esse foi um projeto bem especial mesmo. Eu tava... quando eu me mudei de Manaus e vim aqui para os Estados Unidos, eu não estava planejando voltar para Manaus tão cedo. Afinal, eu fiquei 4 anos e meio lá. Falei, bom, rolou a experiência, foi legal. Só que quando eu vim para cá, um belo dia eu estava sentindo falta de alguns sons que eu queria incorporar na música. E eu sempre quis fazer algum trabalho com os indígenas do Amazonas. E eu sempre tentei incorporar alguma coisa assim na Samsung, mas nunca rolou, assim, nunca foi pra frente. E aí veio esse estalo de, caramba, por que eu não gravei os sons dos nativos, né, de lá, tanto para criar uma ferramenta para compositores, de modo que eles possam incorporar isso nas suas músicas, mas que também seja preservado para a posteridade, né, porque mesmo a gente sendo brasileiro, e mesmo a gente que trabalha com música, que está nesse universo, né, musical, a gente não tem conhecimento de todos os instrumentos que existe no Brasil. É enorme, assim, é ridículo, é gigante. Eu entrei em contato com 2 amigos meus, na época, que era o César e o Carlos. A gente criou uma programação, daí eu voei para Manaus e nós gravamos 109 instrumentos. 109 instrumentos? Só que assim, a gravação ela não é feita de uma maneira, só loops, né? Toca aí uma levada, toca outra levada. Não, a gente fez um processo que chama Deep Sampling, que basicamente os nativos, eles tinham que tocar com várias intensidades diferentes, repetidas vezes, de modo que quando uma pessoa vai usar a biblioteca, ela toca no teclado e tem essa variação. Os velocities. Os velocities, os round robins, todas essas variações, pra gente tentar chegar o mais próximo possível do que é o instrumento, né? E foi muito legal porque, primeiro que assim, os instrumentos você não tem noção do que vai ser. Então a parte de microfonação foi um experimento à parte, assim. Sim. Tipo, chega pro cara e fala, toca aí. Percebo que tem um grave saindo aqui embaixo, então vamos usar esse microfone. Tem um... Nossa. Não existe manual. Não existe manual. Um trabalho 100% original. 100% original, não tem manual. Vamos experimentar aqui alguma coisa assim, aqui e ali. E teve instrumento que a gente gravou 6 ou 7 microfones para um tambor, assim. E selecionamos depois, assim, né? Então, teve isso e foi muito legal. E também teve a parte do aprendizado sobre o instrumento, onde o músico chegava, eu falava, microfonamos, toca agora o que você costuma tocar. E aí eles tocavam, eu falei, o que acontece se você bater um sonzinho aqui? Aí saiu um som, eu falei, legal. Então vamos gravar o que você conhece, que é o seu natural, e vamos gravar algumas variações, alguns experimentos aqui. Então eles falaram, nossa, eu criei um instrumento e nunca pensei que eu poderia usar dessa maneira. Sim, exato. Então foi um trabalho muito bacana, daí a gente gravou também uma série de vídeos que mostram os músicos falando, os nativos falando sobre a criação e qual contexto que é utilizado. Sim, cara, e isso eu ia falar, isso é tipo um documentário da Netflix, por exemplo, cara. A gente estava, na verdade, conversando com um roteirista para fazer um documentário sobre isso. Isso é um documentário incrível. A gente estava conversando, só que a pandemia começou e atrasou tudo, né? Sim. Mas a gente chegou a fazer umas reuniões para fazer um mini documentário sobre a música da Amazônia, né? Pô, que legal, cara, que massa. E eu fico curioso, como foi os índios... recebendo vocês lá e querendo participar disso? Como que é esse negócio? A gente teve todos os níveis. Teve as pessoas que eram nativas
mas que já estavam morando na cidade, a gente teve índios que moravam na cidade e a gente teve índios que estavam na aldeia. Então a gente teve todo esse espectro, né? Os índios, quando a gente gravou, por exemplo, a tribo Dessana, cara, foi um negócio louco, foi uma operação, assim, cara. Tipo, levando computador, gravadores portáteis, tudo assim. Que aí já são os mais trues, assim, os caras mais de aldeia mesmo. Essa foi na aldeia mesmo, né? E às vezes tocava um passarinho cantava, ou às vezes vinha um vento e estraga. Cara, foi um desespero. E a bateria acabando, a energia elétrica super limitada, né? Escassa. Bateria acabando e assim, foi muito legal porque eles nunca tiveram essa experiência de gravar esse som, assim. Sim. Então... Para eles é um mundo totalmente diferente. 200% novo, né? Tipo, gravar, tipo... Teve um canto que a gente gravou, uma curiosidade bem legal. Teve um canto que a gente... A ignorância do homem, vamos dizer assim, homem branco, né? Vamos falar assim. Eu cheguei na tribo e falei, eu queria gravar uns gritos, tipo, ruga, ruga, sabe? Sim. Os caras olharam pra mim e falaram assim, porra, a gente não faz isso. Tipo, aí que eu me liguei e falei, nossa, o que eu tô fazendo? Cala a boca, Antônio. Entendi. Falei, desculpa, falei, me explica o que vocês fazem e tal. E aí a gente gravou alguns cantos, e um dos cantos era um canto feminino solo, né? E eles falaram que assim, para gravar aquele canto era só em ocasiões especiais, mas eles iam gravar pra gente. E quando a mulher começou a cantar, que é a mulher que tem o rosto do projeto, todas as outras mulheres foram para trás dela e tocaram nas costas dela, para dar energia para ela cantar. Entendi. Tem um ritual, tem um negócio. Tinha todo um esquema, era muito legal assim. Então não, tipo, ela não conseguiu, tipo, não era só uma performance não, fria para gravar, tinha que ter todo um contexto ali. Teve todo um contexto assim, então o pessoal colocou a mão nas costas dela e ela cantou cara, foi um negócio muito bonito assim. Realmente foi um projeto muito especial. A gente está expandindo agora. No que vem a gente vai gravar na Costa Rica. Legal. Estamos vendo Okinawa com o nosso amigo Xota. Okinawa, né? Pô, que legal, cara. E tem outros países aí que a gente está conversando também. Então a gente quer expandir. Realmente é uma empresa focada em recuperar esses sons nativos e transformar em ferramentas. E tem todo um lance social também, que uma porcentagem é doada. Sim. Bom, é um trabalho para você registrar a história, né? Basicamente. Registrar a história, né? Pô, que legal, cara. Bom, parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado. Pô. Entrou na biblioteca da Contact, é isso? Entrou, tá na Contact. Aí, não foi, tipo... Não. O cara colocou o projeto dele na Contact, bicho. Tá bom, tá rolando, tá rolando. Não é pra qualquer um, hein? Que massa. Vamos seguir aqui nas perguntas, voltando pra batera. Qual a importância da bateria na música? Eu acho que a bateria na música, vamos dizer assim, dentro do mundo da música tradicional, música de CD, rock, pop, etc., primeiro que ela é o que dá o som, assim, da música. Ela é o que preenche ali o espectro sonoro de maneira quase que total. Toda vez que eu escuto uma música que tem uma bateria bem pensada, você vê que a contribuição na música é gigantesca, assim. Porque você não tem só uma bateria que está servindo o guitarrista que está fazendo uns riffs legais, ou uma bateria que está servindo só de função de marcar o tempo. Não, você tem uma bateria que está realmente contribuindo musicalmente para a música em si, né? Eu vejo, cara, você pra mim, eu falo sem demagogia aqui, você é um dos grandes bateras, cara. Eu sou muito admirador do seu trabalho, assim. Obrigado, cara. O teu trabalho no Omnia eu acho que é incrível. E você vê que o Omnia tem algumas músicas que elas são quebradinhas ali, mas você vê que a quebraceira não é só para parecer que é difícil e tal, você vê que musicalmente faz sentido, a bateria continua carregando a música assim, de modo que ela não perca a conexão do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Então você criou uma linha musical na bateria que deixou a música, mesmo quebrada, soando contínua, soando fluente, assim. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Então, para mim, é isso que a bateria tem de importante, realmente contribuir para a música, trazer essa continuidade, trazer energia, trazer essa fluência de um ponto para outro, deixar claro, às vezes, mudamos de uma parte para outra, seja através de uma virada, através de um prato aqui, são detalhezinhos mínimos, assim. Para mim, a música, talvez por conta do tipo de trabalho que eu faço, ela é uma história que tem que ser contada. É isso. Então, se você falar para mim assim, compõe uma música aí, eu vou falar, cara, eu não sei. Se você falar assim, compõe uma música sobre meu cachorro que passou por isso, aquilo,
cara, começa a aparecer já começa a vir, Começa a assim, entender o- já começa a vir as notinhas, assim, vem um raio divino, e já começa a vir. Então eu acho que a bateria, ela, ainda mais na música popular, ela tem essa função de falar, ó, encerrou um capítulo aqui, próximo capítulo. Encerrou uma parte do livro aqui, ó, mudou a intensidade. Então eu acho que para mim a grande importância da bateria na música é essa. Entendi. Traz o caminho, direciona, conduz. Exato. Certo. Tem uma parte, sei lá, talvez eu vou ser tendencioso, tem uma parte estrutural que está bem relacionada com a bateria em si na música. Sim. De estrutura Exatamente. em si, né? Exatamente. Legal. Bom, é isso, né? A gente vai, quando o convidado não fala sobre estrutura, a gente puxa até ele confessar, entendeu? Bom, beleza. Qual a função da bateria na música? Embora você já falou bastante disso sobre a importância, que tem tá parecido, mas você tem algo que você definiria, sei lá, taxativamente a função da bateria em si? Para mim, eu acho que é contribuir com a energia da música, com a interpretação da música e realmente com essa questão de contribuir com a história da música. Realmente de deixar claro assim a parte da... Você falou de estrutura, mas a parte da história é mais ou menos isso. Você tem uma estrutura, um verso, é um capítulo. Certo. Então a música, a bateria, quando ela consegue entender essas funções, o baterista quando consegue entender essas funções e consegue traduzir isso para bateria, eu acho que é fantástico, assim. Legal. Isso é bom porque você fala você citou, né, o ponto A, o B e o C e tal. A gente poderia justamente pensar no verso. O verso tem uma dinâmica, o pré-refrão tem uma, exatamente. O refrão tem, ou às vezes o cara quer fazer uma ligação direta de um verso para um refrão. Qual que como tem um impacto disso? Geralmente a batera é o que carrega. É o que chegamos no refrão, aí você, tirando a melodia ser bem composta, mas você tem o impacto da... Às vezes a bateria solta, a bateria faz alguma coisa que você fala, puta, tá aqui. Aconteceu. Eu acho que realmente, de novo, é aquela questão da percepção do baterista, de realmente conseguir entender isso daí. E aí, o que eu comentei também no lance às vezes é um chimbal, um hi-hat aberto, que já, de repente aqui é o refrão, porque o hi-hat tá aberto. Todo mundo no verso estava fechado. Tava fechado. Pode ser alguma coisa por aí também. Exatamente. Legal. Galera, é isso aí, meu, né? Nós, bateristas, a gente fala como a música tem que ser, né? Bom, agora legal, já caminhando um pouco mais pro final, qual o conselho que você daria para um baterista? Um conselho musical, um conselho profissional, como você quiser separar isso. Qual conselho você dá para um batera? O conselho que eu daria para um batera do ponto de vista de compositor, né, de não baterista, é realmente expandir o leque de influências e o leque de referências musicais que você coloca no seu dia a dia, no seu instrumento. Eu vi, você é conhecido como baterista de metal, né, por causa do Angra e tal. Mas eu vi que você fez um vídeo no seu YouTube que você tocou um axé, que eu esqueci o nome. Axé, não sei, era a música da Ivete? Acho que era da Ivete, Eu achei aquilo genial, cara. Eu falei, meu, muito bom. Porque isso não demonstra apenas versatilidade do seu trabalho, mas demonstra que você é fluente em outros estilos. E especialmente o baterista quando é brasileiro, cara. Eu acho que as pessoas do mundo afora, o baterista brasileiro ele tem uma responsabilidade ainda maior, porque a gente veio de um país que tradicionalmente é conhecido pelos ritmos. Quando você consegue incorporar todos esses elementos diversos que não fazem parte do seu estilo musical principal, eu acho que você começa a criar uma biblioteca começa a ampliar a sua identidade musical e começa a se tornar um baterista único, que é o que você fez e é por isso que você está onde você está. Legal. Bom, obrigado pelo feedback. Depois tem que pagar o cara aqui, ó. Se eu desmoçar uma grana para pagar em açaí, hein? Mas obrigado pelo feedback. E então você deixa aí só para pontuar que o input, né, que é o que você ouve, é o que você pratica, sempre deixar esse leque mais aberto, porque é o que eu sempre falo, talvez esse leque de linguagens, de informação, de ritmo é o que vai trazer você que vai juntar isso da tua forma e vai traduzir isso para música que você vai tocar depois. Eu vou falar uma experiência que eu tive. Um dos meus bateras favoritos é o Kiko Freitas. Certo. Eu sou muito fã do Kiko Freitas. Ele é incrível. Ele é incrível. Não só como baterista, mas como criador, do ponto de vista criativo. Sim. Eu fiz um workshop com ele. Você vê que é legal. Não sou baterista, mas fiz um workshop com ele porque eu queria entender a mentalidade dele. E ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou a frase, seja uma antena. Ele falou, então, absorva de tudo. Porque, por mais que às vezes algo não faça sentido quando você absorve para o seu espectro criativo, acredite, fará sentido em algum momento. Assim. Porque a gente internaliza essas coisas. E nós, como criadores, né, nós
nada mais somos do que aquilo que nós consumimos e traduzimos dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Então é isso. Então tenha inputs diferentes, porque os seus outputs, né, a sua criação será diferente. Então, sensacional. Dica do Kiko Freitas, seja uma antena. O Kiko Freitas, deixar registrado aqui, é um excelente batera. Se você não conhece, você deve conhecer o Kiko Freitas. É um excelente baterista, uma grande influência também. Tem várias coisas do samba, da linguagem dele, que eu também já absorvi no meu estilo de ouvir bastante. Umas coisas do João Bosco, ele tocando com uma excelência incrível. Então, se você não conhece o Kiko Freitas, você é obrigado a conhecê-lo, beleza? Principalmente se o cara é brasileiro. Nossa! É um patrimônio cultural que a gente tem. É um cara incrível, cheio de nuances, dinâmica, etc. Vai lá conhecer o Kiko Freitas se você não conhece. Beleza? Vamos para a última pergunta. Você já disse várias coisas do que eu poderia encaixar nessa pergunta, mas eu vou fazer de qualquer forma. Que é o seguinte: o que mais te chama atenção em um baterista? E eu vou fazer uma historinha, eu chamo de ridícula, mas vamos dizer assim. Se você estivesse passando na rua e aí tivesse uma garagem aqui americana, um batera tocando, você pode usar essa alegoria. O que o cara vai fazer que você fala, opa, eu vou bater ele nessa porta que eu vou... Isso é uma situação super hipotética, nunca vai acontecer, mas tem esse cenário que a gente pode então fazer o setup aqui, mas tem o setup que você pode criar da sua cabeça. O que mais te chama atenção em um baterista? Eu acho que é realmente a identidade musical. Para mim, assim, é a identidade musical. É difícil responder isso, cara. Porque o lance da identidade eu sei que é uma coisa meio intangível, né? É intangível, cara. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas, por exemplo, quando eu vejo o Mike Terrana tocando, certo? O Mike Terrana é um grande baterista e várias músicas que ele toca, você vê que talvez não seja tão complexas assim. Mas você vê que quando o Mike Terrana toca, você vê que a energia que ele coloca na bateria, ele realmente se projeta ali. Ele é aquilo, ele está fazendo aquilo com amor, com carinho. Ele não está só servindo uma função da música, ele não tá só tocando rápido, caixa boom, etc. Ele está realmente incorporando ali. Pode ser performance? Pode ser, mas eu acho que vai um pouco mais além do que performance. Eu acho que é realmente você ter essa energia que você transforma, esse amor que você transforma naquele momento que você toca a bateria, assim. Entendi. Então, para mim é isso, assim. Que é um pouco também da personalidade, né? Certo. Então você acha que é o lance, no final das contas, essa maturidade de você, do instrumentista, conseguir se enxergar de fora do seu próprio instrumento e colocar a alma ali para justamente a música ser servida, né? Exatamente. E eu acho que, por exemplo, quando eu estava gravando o The Amazonic, eu senti muito isso. Que às vezes alguns músicos eles não eram virtuosos. Vários não eram virtuosos nos instrumentos que eles tinham criado, mas quando eles tocavam, você via que eles fechavam o olho, eles inspiravam e aí começavam... Cara, era um transe, assim, era uma experiência. Então, isso era muito legal de ver. Então, eu acho que isso é completamente traduzido para o nosso mundo de hoje em dia, para a música moderna, como a que você faz, como que o Mike Terrana faz, enfim, que todos nós fazemos no final das contas. Então é realmente você projetar, você incorporar ali, você se tornar com aquele instrumento, porque a gente percebe isso, né? Tem que ser uma extensão do próprio corpo, né? Do próprio corpo, exatamente. Exatamente. Cara, valeu por esse papo. Obrigado demais. Galera, que vocês aprenderam bastante, um cara que tem a visão aí de compositor, vamos dizer, do instrumentista e do compositor, cara que olha de fora, ele precisa juntar todo mundo ali e fazer a história acontecer. Então a gente ouviu várias dicas, vários comentários interessantes. Muito obrigado mais uma vez por ter topado gastar o tempo aí da tua vida aí, que você poderia estar lá compondo e bater um papo aqui com a galera. Tenho certeza que os bateras de plantão aprenderam muito com o que você disse aqui. Certo? Legal. Muito obrigado. Se tem alguma coisa que você queira falar, primeiro, vão lá seguir o Antônio. Vou deixar aqui na descrição o seu Instagram, o seu site, o teu YouTube e tal, pra galera te seguir lá e acompanhar um pouco do que você faz. E vocês vão entrar no site dele, vocês vão ver a lista de coisas variadas, né, que ele já fez. Então é muito interessante. Se tem algum canal específico que você quer divulgar aqui pra galera? Não, acho que quem quiser entrar em contato, meu Instagram é @TonyTeoli, meu website é Antônio Teoli, a minha empresa é andromedasound.com, antonioteoli.com também. Faltou falar isso, né? Certo. A gente coloca. Depois coloca lá, né? E é isso, basicamente é isso. Tá certo. Então, obrigado demais. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Beleza? Um grande abraço. Me fala aí o que você mais gostou desse assunto aqui, desse papo. Valeu. Aí, beleza. Ó. Foi bom, hein? Finalmente, hein? Fizemos.